Mais uma vez aqui para a nossa devocional. Eu queria relembrar você que o nosso texto é aquele que Jesus anda por sobre as águas, narrado em Mateus capítulo de número 14, narrado em Marcos capítulo 6 e narrado em João capítulo de número 6 também. É a história de Jesus impelindo os discípulos para embarcarem em direção a Betsaida, Cafarnaum, saindo da região onde haviam acabado de multiplicar os pães. Jesus percebe que os discípulos não haviam entendido muito o milagre da multiplicação dos pães, os impele rapidamente a entrarem no barco, para que não fossem seduzidos pelos valores do mundo daqueles dias. E quando eles estão no barco, Jesus havia ido orar sozinho. É muito interessante que às vezes a gente faz alguma coisa show, alguma coisa que ficou muito 10, e nossa intenção é ser visto. Jesus, ele não tinha intenção de ser visto pelos homens para receber aplauso dos homens, mas as suas obras eram feitas em Deus. Essa era a vontade de Jesus, narrada lá no Evangelho de João capítulo 4. Jesus diz assim: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. E no texto, então, ele fica sozinho, os discípulos vão adiante, e o texto diz que eles começam a remar, a tentar progredir, só que não dá, porque segundo o Evangelho, os evangelhos, há um vento contrário. O texto diz assim: e o mar começou a empolar-se, agitado por rijo vento que soprava. E o texto de Marcos vai dizer que eles tentavam remar para progredir, mas não conseguia, porque o vento era contrário. E o que Jesus faz quando lá com o Pai em oração, vê os seus discípulos no barco sozinhos, sem render? O texto diz para nós o seguinte: que lá entre as 3 às 6 da madrugada, entre a quarta vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar. E diz o Evangelho de Marcos que ele tentava ir adiante deles no meio da tempestade. O Evangelho de Mateus, capítulo 14, 26, diz assim: e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. É muito forte essa imagem, né? Jesus os vê, tempestade muito forte, vento balançando a embarcação de um lado para o outro, eles tomados de medo, o que eles fazem, né? Eles tentam progredir, eles tentam vencer as tempestades, eles tentam romper em frente, mas não tem jeito. E tem momento na vida da gente que, por mais que a gente tente, não tem jeito, a gente não dá palmo à frente, e voltar também não dá. Então, assim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Aí Jesus, ele vem como se aquilo fosse uma coisa tão simples. Ele vê os seus discípulos em dificuldade, ele vem em direção aos seus discípulos andando por sobre as águas. Tão simples para Jesus, mas tão aterrador para os discípulos, porque eles veem alguém andando sobre as águas, é insólito, é um absurdo. A gente deve estar tendo alguma alucinação, o medo deve estar fazendo a gente desequilibrar, e vem andando, não sabendo quem era. E aí imagine a cena, os raios, os relâmpagos, os clarões, só via que tinha, além dos elementos bravios do lago, chamado mar, alguém andando no meio desse caos, alguém andando no meio dessa muvuca, alguém andando no meio da tempestade. Ele vem em direção a nós. Os discípulos ficam assim aterrados, amedrontados, e o que o medo deles faz eles demonstrarem? O medo faz eles demonstrarem descompensação, começaram a gritar. E eu vou te falar uma coisa, né? Quando a gente está com medo, a gente descompensa, né? Tem gente que tem medo de barata e arruma um escândalo, tem gente que tem medo da morte e descompensa. Eu visitava uma senhora, e serena, tranquila,
Depois que foi embora, a vizinha dela disse: pastor, ela gritava, ela morria de medo, ela espraguejava, porque ela sentia que a morte estava chegando. O medo nos faz descompensar. O medo nos faz crer em coisas absurdas. Eles que andavam com Jesus já há um tempo, revelaram que ainda acreditavam em fantasmas. Alguns acreditam em superstições, em horóscopos, alguns acreditam em intervenções de vidas que partiram, embora a Bíblia diz que aqueles que foram não retornam mais. O medo faz o pior de nós se revelar, as crenças mais estapafúrdias revelarem. Mas o bom de tudo isso é saber que Jesus os viu assim na tempestade e vai ao encontro deles. De primeira mão, sabe, o encontro com Jesus é chocante mesmo, mas depois ele alivia a coisa, ele começa a se segredar a nós, ele entra no barco da nossa história. Confia. Eu estou indo em direção a ti, nos seus problemas, nas suas lutas, confia. De primeira mão você vai ter alguns choques, você não vai conseguir compreender bem, mas confia. Você tem duas opções, como eles tiveram. Ou pedir: Senhor, vá adiante de mim, eu quero vencer essa tempestade, e caminhar olhando para o Senhor, porque ele fazia menção de passar e ir adiante deles. Ou se você não consegue, não suporta mais, diz: Senhor, intervenha, acabe com essa tempestade, eu não consigo dar um passo à frente, não adianta nem o Senhor querer me mostrar o caminho, eu quero que o Senhor me carregue no colo, porque nem assim focado eu consigo estar. Me ajuda, me ajuda. Se você está assim nessa ocasião, ou conhece alguém que está assim, eu vou orar por você, mesmo não te conhecendo, mas genericamente eu sei que eu vou pensar em tantas pessoas, mas Deus vai estar focando em você, que está passando por um momento difícil e de aflição, e vai intervir. E das duas uma, ou ele vai dizer: vem, me segue no meio das tempestades que a gente chega do outro lado. Ou ele vai dizer: vou entrar no barco que você não tem dado conta, e ele vai tirar os seus medos de fantasma, as suas descompensações, e a paz que excede todo entendimento vai guardar a sua vida. Pai, eu peço que o Senhor agora entre na vida de cada um que vai ouvir essa reflexão, o encontre e o ajude a passar por esse momento. E se porventura aquele que ouve agora não está passando por tempos de medo, mas com certeza poderá passá-lo, que ele possa ouvir o que o Senhor falou nas Sagradas Escrituras 365 vezes: não temas, não temas, não temas, não temas. E que ele possa descansar à tua sombra, que ele possa saber que o Senhor é todo poderoso e que a tempestade pode vir, mas o Senhor a faz sossegar. As dificuldades podem durar um bom tempo, mas a alegria com certeza virá, porque com a tua presença o mal não tem vez. Com a tua presença as dificuldades são sanadas. Com a tua presença, com a tua direção, com a tua intervenção, com certeza todo o momento adverso vai se transformar em maturidade e em vitória. Por isso eu rogo ao Senhor, em nome de Jesus, que seja assim. Fique conosco, entre no barco da nossa vida, ou nos dirija em meio a tempestades, para a honra e glória do teu nome e para descanso do nosso ser. Amém e amém. Que Deus nos abençoe e que seja assim. Forte abraço.